e poderoso Pai. Queremos, Senhor Jesus, ter essa fé. E essa fé, ó Deus, nós sabemos que ela pode nos levar, ó Deus, ao caminho da nossa vitória. E nós não vamos temer, ó Deus, aquilo que nós ouvimos, aquilo que as pessoas falam para nós, porque sabemos, ó Deus, que no mundo há muitas vozes, e nós, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua promessa, a Tua palavra. Assim aconteceu com os heróis da fé, e eu creio que assim acontece hoje. O Senhor falava àqueles homens, e aqueles homens, eles precisavam crer, e eles precisavam andar pela fé, eles precisavam viver pela fé, para que eles pudessem ver a promessa do Senhor se cumprindo na nossa vida. Ó Deus, há muitas pessoas que morrem sem ver, ó Deus, os seus sonhos se tornando realidade. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, nós queremos que os nossos sonhos se tornem realidade. Sabemos que o mesmo Deus que salva é o Deus que prospera. A Tua palavra diz que a prosperidade, ela é dom do Senhor. A Tua palavra diz que se nós quiséssemos e ouvíssemos o Senhor nos daria o melhor desta terra. Meu Deus, sabemos que o Senhor deseja que todos nós venhamos ser bem-sucedidos, comer, desfrutar. O Senhor deseja que cada um de nós venhamos realizar os nossos sonhos. Mas o Senhor diz, se nós quisermos. Então toda pessoa que quer, ela busca, ela corre atrás, ela ora, porque ela sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Jesus, e nós estamos aqui hoje, nesta segunda-feira dos conquistadores, nesta segunda-feira da prosperidade, porque nós cremos na Tua palavra, porque nós cremos na Tua promessa, nós cremos, ó Deus, naquilo que o Senhor vai nos ajudar a realizar mediante a nossa fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite para quem nos ouve através do YouTube, que Deus abençoe a sua vida também, em nome de Jesus. Pode se sentar, glória a Deus. Hoje nós estamos iniciando a campanha, o propósito dos conquistadores. E quando a gente fala de conquistar, irmãos, não é pecado, não é errado a gente desejar, sonhar, e não é errado também você querer ter uma ambição boa em querer a prosperidade. A gente entende, por exemplo, se eu for perguntar quem é que quer ser salvo, todos nós queremos ser salvos, mas a gente precisa entender também que o mesmo Deus que salva é o Deus que prospera. O mesmo Deus que prospera é o Deus que cura. O mesmo Deus que cura é o Deus que liberta. Então, a gente precisa buscar de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Serão 14 semanas. Hoje nós vamos falar da letra C. A letra C a gente vai usar como coragem e comprometimento. Então, toda pessoa que quer a prosperidade, que ela deseja prosperar, ela precisa ter coragem e ela precisa ser uma pessoa comprometida.
Amém? Livro de Provérbios 22, versículo 29. Olha o que diz a palavra de Deus. Provérbios 22, versículo 29. Provérbios 22, versículo 29. A Bíblia diz assim: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Então, olha o que ele está dizendo. Provérbios 22, versículo 29. Viste um homem diligente em sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. O que significa a palavra diligente? Significa comprometimento. A Bíblia está dizendo que toda pessoa que é comprometida com a sua obra, o que é a sua obra? É o seu projeto, é aquilo que ela deseja, é aquilo que ela sonha, é aquilo que ela quer o quê? Alcançar. Então toda pessoa que é diligente, por exemplo, um atleta, quem gosta de futebol aqui? Você gosta de futebol? Tem gente que gosta de futebol, existem vários tipos de esporte, alguns gostam de luta, outros vão gostar de outros tipos de esporte, então há vários tipos de esporte. Quando você olha, por exemplo, para um jogador de futebol, eu, por exemplo, eu gosto de assistir luta, UFC, esses negócios, eu sempre gosto, quando sobra tempo, às vezes eu gosto de assistir, é um esporte que eu gosto de ver. E quando a gente observa, por exemplo, esses atletas, essas pessoas que praticam algum tipo de esporte, primeira coisa que você vai ver na vida de um atleta: comprometimento. Quer dizer, um atleta, ele é comprometido. E todo jogador, por exemplo, quando ele é bom, você pode observar que dificilmente ele fica no banco. Quer dizer, a pessoa, quando é bom, que o atleta é bom, comprometido, ele sempre vai ser convocado para ajudar o time. Qualquer atleta, qualquer pessoa, irmãos, natação, luta, futebol, esse atleta, se ele deseja ser um campeão, se ele quer ser o melhor, ele vai ser comprometido. Ele vai treinar, ele vai cuidar da alimentação, ou seja, vai treinar todos os dias, vai cuidar, ou seja, por quê? Porque ele quer ser o melhor, ele quer dar o melhor, ele quer ser um campeão. Então, toda pessoa que quer ser um campeão, que quer ser um vencedor, ele precisa ser comprometido. Então, uma das coisas que nós precisamos ser é comprometido. Deus, eu quero ser comprometido, eu quero ser essa pessoa comprometida. Mas por que ela é comprometida? Porque ela sabe aonde ela quer o quê? Chegar. Toda pessoa comprometida, ela tem, ou seja, um alvo a ser alcançado, ela sabe aonde ela quer chegar. A gente teve, por exemplo, na Fórmula 1, até hoje não é esquecido, Ayrton Senna. Dizer até hoje, quantos anos não faz que Ayrton Senna morreu? Mas era o melhor. Quer dizer, o que é isso? Comprometimento. Alguém que sabia onde queria o quê? Chegar. E quando a gente sabe, irmãos, aonde a gente quer chegar, não importa quem a gente é, não importa qual é a nossa família, não importa qual é a nossa cultura, não importa qual é a nossa cor, não importa qual é a nossa cidade, a nossa tribo, a nossa raça, a nossa língua, nós precisamos ter esse comprometimento. Tem um atleta que corria o melhor do mundo, que ficou famoso aí também, quer dizer, comprometimento fez com que ele chegasse a ser o melhor, ou seja, chegasse a essa posição de destaque. E aí, quando a gente fala de comprometimento, irmãos, a gente pode pensar assim: ah, pastor, mas alguns têm sorte.
Você já percebeu que quando alguém conquista, a pessoa logo diz que a gente teve sorte? Ah, mas você, porque você teve sorte. Mas o que a Bíblia está dizendo? Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será o quê? Posto. Não será posto perante os de baixa o quê? De baixa sorte. E eu quero falar hoje, por exemplo, de Gideão. Você já ouviu falar dos 300 de Gideão? Quem já ouviu falar? Juízes capítulo 7. Vamos lá, em nome de Jesus. Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Quem era Gideão, irmãos? O Gideão não era nada. O Gideão não era ninguém. Primeiro que ele diz que a família dele é a mais pobre. E ele diz que ele é o menor da casa de seu pai. Então Gideão não era ninguém. Gideão não era nada, não era ninguém. E é por isso que quando a gente fala, irmão, de coragem e comprometimento, para que a gente possa viver o propósito que Deus tem para a nossa vida, o projeto de Deus, o plano que Deus tem para a nossa vida. Gideão foi alguém que saiu do nada para se tornar o quê? Um juiz. Ou seja, alguém que seria usado por Deus para libertar o seu povo. Alguém que seria um instrumento nas mãos de Deus. Juízes capítulo 7, versículo 1. Olha o que diz aqui, Juízes 7, versículo 1. A Bíblia diz assim: Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte e o outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem é covarde e medroso, volte, vá-se apressadamente às montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Irmãos, primeira coisa para a gente conseguir conquistar a nossa bênção, a promessa, os nossos sonhos, a gente precisa ter o quê? Coragem. Você nunca vai ver um covarde, um medroso conquistando alguma coisa. Então você não vai ver alguém que é covarde, medroso, conquistar alguma coisa na vida. O Gideão tinha 32.000 homens. O exército lá dos midianitas eram de 135.000 homens. Então, se a gente for, por exemplo, fazer o cálculo, a matemática, 32.000 homens, eles teriam que, cada um soldado, matar 4 homens. Cada um. Aí só que quando Deus fala para ele: olha, convoca todo mundo aí, fala para quem é covarde, medroso, voltar para casa. Gideão pensou assim: eu acho que uns 50 ou 100 vão embora. E quando de repente ele olha 22.000 voltarem para casa, aquele homem poderia entrar no desespero. Primeiro que Deus não trabalha, irmãos, com quem é medroso, com essas pessoas aqui que Gideão havia falado. Com covarde e medroso, Deus não vai.
Deus só vai com quem tem coragem e com aqueles que são valentes. Amém? Fala para o seu irmão aí, ó, tenha coragem. Diga para ele, seja valente. Amém? Quem é corajoso, diga amém. Glória a Deus. Amém? Então nós precisamos ter coragem e nós precisamos ser o quê? Valente. E com os outros 10.000 que sobraram, Gideão pensou assim, mas eu tenho 10.000, então eu tenho que matar, calculando a matemática, 13.000, cada homem tinha que matar 13, colocando a matemática, cada homem, com o que sobrou dos 10.000, cada homem teria que matar 13 homens, quer dizer, de 4 subiu para 13. Então Gideão, ou seja, talvez pensou assim, poxa, eu acredito que dá para a gente ir, eu acredito que agora vai, mas só que o Senhor continuou falando. Aí no versículo de número 4, olha o que a Bíblia fala no versículo de número 4, diz assim: disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo há, faze-o descer as águas, e ali os provarei, e será que aquele que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não o quê? Não irá. Então olha o que Deus havia falado. Gideão, 10.000 ainda é muito. Agora você vai provar esses 10.000. Você vai provar eles. Leva eles ali para a fonte, para que eles possam beber a água. E esses homens, eles estavam todos armados. Eu não sei se alguém já serviu o exército aqui, mas se você já serviu o exército, na fase de treinamento, eu acredito que o soldado não deve largar o quê? A arma. Ou seja, ele tem que dormir até com a arma em cima dele. Então ele não pode largar a arma, ele não pode desgrudar da arma em nenhum momento. Ele tem que estar todo o tempo firme, segurando o quê? A arma. Ele precisa estar preparado. Você está ali em treinamento, uma preparação. Então esses soldados, esses homens que estavam ali para guerrear, juntamente com Gideão, eles foram colocados à prova. E se tem uma coisa, irmãos, que mexe com a gente, é quando a gente tem o quê? Sede. 70% do nosso corpo é composto por água. Quer dizer, vem aquele momento da sede, eu quero água. E aí Gideão falou, Deus manda Gideão, faça com que esses homens desçam ali a água. Aqueles que eu falar que irão contigo, esses irão. Aqueles que, ou seja, eu não falar, esses não irão. E aí no versículo 5 diz assim: fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber a água com a sua língua, como que lambe o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar, de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo baixou de joelhos a beber o quê? As águas. Então olha o que aconteceu, irmãos, os 10 saem, hora da prova. Aqueles homens que não largaram a arma, os outros largaram a arma para poder beber água. Largaram a água, ajoelharam e foram beber o quê? A água. Os outros não. Os outros beberam água igual cão. A Bíblia diz. A palavra de Deus está dizendo que eles beberam água, lamberam a água igual cão. E aí no versículo 7 a Bíblia diz: e disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão,
pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Então, quando a gente olha, irmãos, a matemática de Deus, você vai olhar assim, você vai dizer: Deus, a tua matemática não é igual à minha, não. Porque a matemática de Deus, irmãos, ela é diferente da nossa. Diferente da nossa. A gente pega uma calculadora e calcula. Gideão calculou, eu tenho 32 mil homens, então eu pego aqui, ou seja, cada homem vai ter que lutar com 4, então vai ser fácil para a gente destruir os nossos inimigos. Depois, quando ele fica com 10, ele diz: 10 homens, eu acho que 13 aqui para cada um ainda dá o combate. Mas só que agora, Gideão tem que abrir mão dos 10 mil, ele vai ter que tirar 9.700. Por quê? Porque eles foram displicentes. Eles não, ou seja, estavam atentos, ligados. O que eles fizeram? Primeira coisa, quando eles viram a água, jogaram a arma, se ajoelharam, ou seja, foram ali, e naquele momento que eles estavam bebendo água, o inimigo poderia atacar. E se o inimigo atacasse, iria pegar eles de surpresa e iria o quê? Matar. Por isso, irmãos, nós precisamos, numa guerra, numa batalha, nós precisamos ser o quê? Comprometidos. A pessoa que é comprometida, como aqueles 300 estavam comprometidos, então eles não largaram a sua o quê? A sua arma. Eles não largaram a sua arma, beberam água igual cão. Eu não sei como é que um cão bebe água, porque eu nunca experimentei, eu nunca tentei beber água igual um cão. Mas eles beberam água igual um cão, lamberam a água. E o Senhor falou para ele: olha, esses aí que beberam água igual cão, esses aí é que irão com você. Então, uma das coisas, irmãos, importantes para nós, para que a gente possa entender: Gideão reuniu 32 mil homens. 32 mil homens ele conseguiu reunir. 22, sabe o que significa? 69% foram covardes e medrosos. 30% foram displicentes. E 1% foi corajoso. Olha como é que Deus, irmãos, trabalha na nossa vida. Às vezes a gente pensa assim: ah, pastor, mas por que alguém é abençoado, o irmão é abençoado e eu não sou? Ah, pastor, por que aquela pessoa prospera e eu não prospero? E às vezes a gente vai até pensar assim: irmãos, por que alguém que às vezes nem está na igreja, nem é de Deus, ele conquista, e muitas das vezes eu que sou cristão, sou de Deus, eu não consigo conquistar? Primeiro, irmãos, coragem e comprometimento. É claro que quando você não tem Deus, você pode ter a riqueza do mundo, mas quando você tem Deus, você pode ter a prosperidade e a vida eterna. Quer dizer, quando nós temos Deus, irmãos, na nossa vida, e quando nós, ou seja, colocamos a nossa fé nesse Deus Todo-Poderoso, você pode ter certeza que Deus, Ele nos dá vitória diante de qualquer levante do diabo, de qualquer ameaça, diante de qualquer afronta do inimigo contra a nossa vida. Por isso nós precisamos sempre colocar a nossa confiança em Deus. Quer dizer, 69%. Isso leva a gente, irmãos, a fazer uma reflexão. Por que muita gente não é abençoado? Tem gente, por exemplo, que é igual àqueles 9.700. Ele bebe a água, ele recebe uma bênção, mas ele não consegue, irmãos, contemplar, participar de tudo aquilo que Deus tem para ele. Quer dizer, aqueles 9.700, eles lamberam a água. Tem gente que está lambendo a água, mas Deus não quer que você lamba a água. Deus quer que você participe. Eu imagino, irmãos, os 300 voltando. Eu imagino os 300 voltando e encontrando com os 22 mil covardes e
medrosos. Eu imagino os 300 voltando para encontrar com aqueles outros. Ou seja, eles participaram também daquele momento. Mas só que é muito vergonhoso, irmãos, triste você, poxa, eu poderia ser um dos 300. Eu poderia estar aí, ou seja, no meio desses 300, mas por que eu não estou? Então, uma das coisas que a gente precisa, irmãos, para conquistar a nossa bênção, é ter coragem e comprometimento. Então, se você tiver coragem e for uma pessoa comprometida, é igual a pessoa, por exemplo, que ela... Tem pessoas que investem, por exemplo, em bolsa de valores, em tantas outras coisas, e aí eles falam, olha, não é seguro, mas você precisa ter coragem para fazer isso aqui. Quer dizer, e aí a pessoa, muitas das vezes, ela vai, então, ela tem coragem, todo tipo de negócio, qualquer trabalho, tudo que a pessoa for fazer, ela precisa ter coragem, ela precisa acreditar naquilo que ela está fazendo. Por isso que é importante, irmãos, eu saber o que Deus tem para mim. Porque imagina se eu não sei o que Deus tem para mim. Imagina se de repente eu quero ser... imagina se você pega, por exemplo, um jogador de futebol. Ele tem habilidade com a bola, joga bola, marca gol, faz gol. Aí você pega ele e diz assim, olha, eu vou te colocar dentro de um ringue para você lutar com um lutador de UFC, um lutador de boxe ou alguém. Quer dizer, ele não está preparado para aquilo. Por quê? Porque aquilo ali, ou seja, não é o propósito, ele não treinou, ele não se preparou para aquilo. É a mesma coisa que você pegar alguém, ou seja, pegar um peixe e colocar fora d'água, o peixe vai o quê? Morrer. Então, por isso que eu preciso orar a Deus e pedir de Deus, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer para mim? Gideão, o menor da casa do pai, não era nada, saiu para liderar o povo e se tornou juiz daquele povo. Irmãos, olha o que Deus ele pode fazer na nossa vida. A gente pode olhar e dizer assim, pastor, mas quem eu sou? Igual o Gideão. Senhor, mas eu, Senhor, o menor da casa do meu pai, Senhor, minha família é a mais pobre. Olha a minha casa, olha a minha família, eu sou o menor, minha família é humilde. Quem sou eu, Senhor, para conquistar isso? Acredite nos seus sonhos, acredite em tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Porque Deus é poderoso, irmãos, para nos dar vitória. Às vezes a gente fica com a nossa calculadora, com a nossa matemática, a gente fica calculando. Eu sou mais pobre, eu não tenho estudo, não dá para mim, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Tudo é a nossa matemática. Mas a matemática de Deus é diferente da nossa. Amém? Então guarda essa palavra hoje no seu coração. Entenda que às vezes não é a quantidade que você tem. Porque talvez você diria assim, se eu tivesse muito dinheiro, pastor, com certeza eu iria abrir o meu negócio, eu iria comprar minha casa, iria comprar meu carro, iria realizar meu sonho. Gideão precisou apenas de 1% para que ele pudesse vencer todos os inimigos em nome de Jesus. E se a gente for calcular, irmãos, esses 1% aqui, daria praticamente aí, eu acho que 4.000 e alguma coisa mais ou menos aí, para cada um, 4.333 homens. Quer dizer, daqueles 300, aos olhos humanos, eles teriam que, cada homem, matar 4.333. Aí Deus dá a eles uma estratégia que eles conseguem matar todos os seus inimigos. Então Deus é maravilhoso, irmãos. Se Deus te dá um projeto, se Deus te deu um sonho, aquele que prometeu é fiel para cumprir em nome de Jesus. Amém? Acredite em você, acredite nos seus sonhos, mas lembre-se, para se tornar realidade, o que eu preciso? Ter coragem e ser comprometido. Então, se você tiver coragem e você for comprometido, você vai sim conquistar aquilo que Deus projetou, planejou para você em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Vamos falar com Deus, vamos agradecer
a Ele por esta palavra e peça para Deus: Senhor, eu quero ter coragem, eu quero ser uma pessoa comprometida, focada. Eu não quero, Senhor, que nada venha tirar o meu foco, que nada venha me tirar daquilo que o Senhor tem projetado para mim. Feche os seus olhos agora, Pai. Nós oramos, ó Deus, ao Senhor, te agradecendo por esta palavra. Meu Deus, nós queremos, meu Pai, trabalhar não com a nossa matemática, porque a nossa matemática ela é falha. Nós queremos trabalhar com a matemática do Senhor. E nós queremos, ó Deus, ser pessoas comprometidas. O Senhor disse para o Gideão: Gideão, quem é covarde, quem é medroso, manda voltar para casa. Porque Deus não vai entregar um projeto na mão de quem é covarde e medroso. Deus só entrega coisas grandes na mão de quem tem coragem. Deus só entrega coisas grandes, um projeto grande, na vida de pessoas comprometidas. Por isso, ore a Deus hoje, diga para Ele: Senhor, eu quero, Senhor, ser uma pessoa de coragem. Eu quero ser uma pessoa comprometida. Eu quero, Senhor, conquistar as minhas bênçãos. Eu quero, Senhor, viver o sobrenatural. Eu sei que cada um de vocês que estão aqui tem sonhos. Eu sei que cada um de vocês aqui tem projetos. Quando Deus falou para Gideão qual era o projeto que Deus tinha para ele, ele disse: não, Senhor, eu não posso, não dar, eu não consigo. Eu sou mais pobre, a minha casa é mais pobre, a minha família é mais pobre. E eu sou o menor da casa do meu pai. Deus não olha, meu irmão, para isso. Deus não olha para isso. Deus olha para a coragem que há dentro de nós. Deus olha para pessoas comprometidas. É para essas pessoas que Deus olha. Quando Deus entregou o projeto da arca na mão de Noé, Ele viu em Noé uma pessoa de coragem. Ele viu em Noé uma pessoa comprometida. Quando Ele entregou a Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua casa, da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Oh, meu irmão, Abraão foi pela fé. A Bíblia diz que ele não sabia para onde ele ia, ele só sabia que Deus estava na direção. Ele só sabia que Deus estava no controle. E Deus falou que ele seria pai de uma grande nação, e ele foi. Porque Deus viu em Abraão coragem. Coragem para sair da casa. Coragem para sair da sua terra. Coragem para sair do meio da sua parentela. Coragem para sair de um lugar aonde ele estava acostumado, para viver o sonho de Deus, para viver o projeto que Deus tinha para ele. Você precisa estar disposto, você precisa estar disposto a viver o projeto que Deus tem. E o projeto que Deus tem, Ele não pode entregar para quem é medroso, para quem é covarde, para quem não acredita, para quem é incrédulo,
para quem vive desanimado, para aquela pessoa que muitas das vezes ela fica com dúvidas, com incredulidade no coração. Não, meu irmão, os heróis da fé, eles creram no projeto de Deus. Por isso que quando Deus falou com Gideão, Gideão já pegou 32 mil, para que pudessem estar com ele. Ô Jesus, dê coragem para nós, nos dê ousadia, nos dê fé, Senhor, em nome de Jesus. Nós temos sonhos, temos projetos, temos planos, e nós queremos, Deus, que os nossos planos, nossos projetos, eles se tornem realidade. Jesus, abençoa, Pai. Abençoa, Jesus. Abençoa os nossos sonhos. Abençoa os nossos projetos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Você que nos ouviu aqui através do YouTube, palavra de prosperidade, palavra que vai abençoar a sua vida. Coloque isso em prática na sua vida, em nome de Jesus. Você que nos acompanhou aqui pelo YouTube, se inscreva no canal, compartilhe a mensagem em nome de Jesus e coloque aí nos comentários o que você achou desta pregação. Que Deus continue abençoando a sua vida. Um abraço do pastor Douglas, que Deus te abençoe.